Pronto, bom dia a todos. Bom dia a todos que estão dentro da nossa transmissão, nos assistindo pelo canal do YouTube. Tá? Eu sou o professor Raul, reitor do Centro Universitário Imigrante, e hoje nós vamos iniciar a nossa Semana Integrada de Cursos. Tá? É um evento que acontece sempre no semestre 1 de cada ano, e nós dedicamos esse momento para discussões que têm uma temática social, certo? São temas que não conseguimos necessariamente discutir em sala de aula. Dentro de sala de aula, nós temos as nossas disciplinas curriculares e muitas vezes nós não conseguimos aprofundar uma série de assuntos, porque existe uma estrutura a ser seguida ali de forma curricular. Por isso que esses eventos existem, para que a gente consiga discutir outros assuntos com mais profundidade, tá bom? Então, na manhã de hoje, eu quero apresentar para vocês a Semana Integrada dos Cursos, que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de abril de 2024, e vai abordar o tema Conquistas Invisíveis, Desafios, Resiliência e Triunfos no Mundo Profissional da Pessoa Negra. Durante esses 3 dias, o nosso evento oferecerá uma programação diversificada, incluindo palestras, oficinas e atividades online no dia 10 de abril, transmitidas diretamente da sede do Imigrante, aqui em Fortaleza, via canal do YouTube. A Semana Integrada dos Cursos é destinada a alunos matriculados, alunos com curso trancado, egressos, professores, potenciais alunos e qualquer membro da comunidade civil. Reconhecendo a importância desses grupos na riqueza e na diversidade do nosso ambiente acadêmico. Nós buscamos promover discussões enriquecedoras que conectem teoria e prática, abrangendo áreas dos cursos oferecidos pela instituição e também explorando temas transversais exigidos pelo Ministério da Educação, como a diversidade, o meio ambiente, direitos humanos e também o empreendedorismo. Qual a nossa reflexão para o tema central desse nosso evento? Ao lançarmos o nosso olhar sobre a trajetória da comunidade acadêmica e profissional, é imperativo nos depararmos com questões cruciais relacionadas à representatividade, à igualdade e ao reconhecimento. O tema escolhido para a nossa Semana Integrada dos Cursos emerge com um chamado urgente para reflexão e também para ação. As conquistas da comunidade negra muitas vezes permanecem ocultas, não por falta de realizações acadêmicas e profissionais, mas a invisibilidade dessas conquistas perpetua por uma desigualdade estrutural, limitando a plena participação e contribuição de talentos diversos. A escolha desse tema não é apenas um reconhecimento dessa realidade, mas é um compromisso coletivo de desmantelar os estigmas que escondem as realizações da comunidade negra. Desafiar estereótipos não é apenas uma tarefa acadêmica, é uma jornada ética, social e que exige uma profunda introspecção. O nosso ambiente acadêmico e profissional ele deve ser um espaço de equidade, onde as conquistas de cada indivíduo, independente da sua origem étnica, sejam reconhecidas e sejam celebradas. A invisibilidade das conquistas negras não é apenas uma lacuna em nosso entendimento coletivo, é uma falha em nosso compromisso com a inclusão e também com a justiça. O motivo para abordar esse tema é claro, é hora de virar a página e reescrever a narrativa. Fortalecer a presença negra não se trata apenas de corrigir desequilíbrios, mas de cultivar um ambiente mais rico e robusto, onde cada voz contribui para o avanço coletivo. Durante essa semana, convidamos a todos a participarem das discussões, a desafiar os seus preconceitos arraigados e a reconhecer as conquistas invisíveis que moldam toda a comunidade. Somente através da compreensão e do diálogo sincero podemos construir um futuro em que cada indivíduo, independente de sua origem, tenha a oportunidade de brilhar plenamente. Que essa semana para nós seja um catalisador de mudanças duradouras, uma celebração das conquistas invisíveis que enriquecem nossa comunidade e uma afirmação coletiva
de que juntos podemos criar um ambiente acadêmico e profissional mais incluso, mais diversificado. Vamos todos juntos desconstruir estereótipos e fortalecer a presença negra nas nossas vidas acadêmicas e nas nossas vidas profissionais, tá? Esse, pessoal, é o tema central desse evento. Refletir. Nós só queremos tocar. Nós não queremos convencer ninguém a nada. Nós só queremos pensar, tá? Deixar essas ideias para que vocês possam tirar suas próprias conclusões. E agora sim, com muito prazer, com muita alegria de receber uma convidada tão ilustre, eu queria chamar a professora doutora Lisângela aqui na frente. Uma salva de palmas para a professora. Eu queria aproveitar e convidar para ficar ao lado aqui da professora Lisângela por um minutinho o professor Alexandre Carneiro, por favor. O professor Alexandre Carneiro fez um convite especial à professora Lisângela. A professora Lisângela é pós-doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. Ela é doutora em Sociologia também pela Universidade Federal do Ceará. É mestre em Políticas Públicas e Sociedade, também do mestrado acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade da UES. É graduada em Serviço Social e é professora colaboradora do mestrado acadêmico em Serviço Social e Sociedade na Universidade Estadual do Ceará. E ela vem conversar conosco sobre mulheres negras, conquistas invisíveis e desafios num contexto de racismo estrutural. Tá? Para mim é um prazer imenso recebê-la. Eu queria, professor Alexandre, agradecê-lo oficialmente pelo convite. Fiquei muito feliz de receber essa indicação do senhor e ter a professora que é tão brilhante, uma mulher espetacular, que vai trazer um conteúdo. Gente, aproveitem, são pessoas inteligentes que vêm aqui, além dos nossos professores, óbvio, mas não é sempre que a gente recebe convidados de fora para tratar de um assunto tão específico e tão interessante, tá? Então, escutem com atenção, dediquem esse momentinho para vocês ouvirem o que a professora tem para dizer. Tá? Professor Alexandre, você pode ficar à vontade, pode sentar aqui na mesa, se preferir. Professora, a senhora assume essa posição central. Fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero dizer da minha alegria de estar participando aqui desse momento com vocês, junto com alunos e alunas do primeiro semestre, né, que estão iniciando, né, esse sonho, né, de fazer um curso superior, né, iniciar uma profissão, melhorar de condição de vida, né, e tal, e ter sonhos, projetos, né, isso é muito importante, tá? Agradecer, né, ao professor Alexandre, né, estou aqui graças a ele, né, porque a gente trabalhou junto lá na FAC, né, então eu não poderia deixar de atender o pedido dele, né, então eu estou aqui, é muita alegria, muita satisfação, né, o professor já me apresentou, né, eu sou Lisângela, sou assistente social, né, de formação, e hoje, né, eu sou professora efetiva do curso de Serviço Social da UES, né, e do mestrado também, né, acadêmico em Serviço Social. E faço parte, né, também, né, da célula de acolhimento e apoio social, né, às mulheres, né, da UES. Então, quando ele trouxe a temática geral, né, eu fiquei muito feliz, né, de participar desse momento, né. Acho que a universidade está sendo, assim, muito arrojada, né, fazer uma temática, né, contemporânea e necessária, né, e provocar, né, o debate, né, e tudo. Então, me sinto feliz, né, de poder colaborar um pouquinho aí com vocês, tá, nesse momento. Vamos ver se eu sei mexer nesse bicho. Vamos lá, né? Então, como a gente vai falar, né, assim, quando você fala, né, da questão das conquistas, né, invisíveis, né, da população negra, né, isso já remete para a gente entender, né, por que essas conquistas elas são invisíveis, né? E para a gente entender isso, a gente precisa entender um conceito muito importante que se chama de racismo estrutural, né? E eu convidei aqui, né, o professor Silvio, né, Almeida, né, que é pesquisador, entendeu? Que é autor de diversos livros, né? E hoje é ministro, né, dos direitos humanos, né, da cidadania do Brasil. Né? Então ele coloca o seguinte: o racismo estrutural ele acontece quando o preconceito e a discriminação racial estão consolidados
na organização da sociedade, privilegiando determinada raça ou atingir em detrimento de outra, né? Então, considerando, né, esse conceito de racismo estrutural, a gente vê que o Brasil, né, ele é um país marcado, né, pelo racismo estrutural, né? Uma pessoa, né, branca, ela não tem o mesmo tratamento, né, de uma pessoa negra, né? Isso é muito, né? Eu nunca vou esquecer, né? Gosto de dar alguns exemplos, né? Alguns anos atrás, né? Conversando com uma amiga, nessa sala mesmo de professores, né, e tal, e ela falando assim que ela contou uma história pra gente, né? Que a amiga dela lá na beira-mar, caminhando, entendeu? Correndo, né, e tal. E aí um rapaz, né? Assim, branco, bonitão, entendeu? Chegou assim, chegando perto dela, né, e tal. E ela assim, poxa, né? Tô arrasando, esse cara aqui, né? Tá querendo me paquerar, não sei o que e tal, e ela assistindo, né, assim. Pois o cara não queria levar assaltar ela e assaltou, carregou o celular dela. Então, assim, por ser um cara branco, entendeu? Ela, né, nem passou pela cabeça dela que ali, né, fosse uma pessoa, entendeu? No caso, um ladrão, né? Se fosse negro, será que ela teria, né, a mesma reação? A filósofa, né, escritora Djamila Ribeiro, né, ela destaca: a gente já nasce numa sociedade que tem uma hierarquia de humanidade, né, em que se você é negro, vai ser tratado de um jeito, se é branco, vai ser tratado de outro. Né? Quando uma pessoa negra, né, ela chega no supermercado, né, muitas vezes, né, ou numa loja, né, e tal, assim, já tem uma pessoa ali, né, observando, né, e tal, né. Então, isso se dá, né, em decorrência desse racismo estrutural, tá? Então, o racismo estrutural aqui no Brasil, gente, ele está ligado, né, à nossa formação sociohistórica, certo? O Brasil é um país que foi consolidado, né, em termos econômicos, né, através do escravismo. Então, foram populações negras, entendeu, que vieram para o Brasil serem escravizados, e foram escravizados, né, e passaram anos construindo, né, as riquezas desse país, sem ter qualquer tipo de direito, né. E o Brasil, ele foi um dos últimos países, né, a finalizar, né, a questão da escravidão. E isso, né, se deu, né, porque era uma exigência do próprio sistema capitalista, né, que precisava, que se baseia no trabalho livre, né, digamos assim. Né? Então, era necessário para que o Brasil se modernizasse, né, desse um fim, né, à escravidão. E o interessante, né, em termos, né, desculpa, que eu sou chique, né? Nem estava sabendo, sabe, gente? Porque o Alexandre me chamou para uma palestra, né, aqui. Aí, quando eu cheguei, ele me disse que ia ser transmitido para os alunos do Brasil todo, né? Então, gente, me desculpe. Mas, enfim. Então, o racismo, né? Aliás, os negros, né? Os negros e negras que vieram para o Brasil a ser escravizados, né? E que passaram, né, que houve todo um processo de luta, né, e tal, de defesa, né, contra, né, a escravidão, e não sei o quê, os movimentos abolicionistas, né, e tal, que a invisibilidade já começa de lá, porque coloca-se, né, como se a libertação dos escravos, né, fosse um movimento branco, né, quando, na verdade, houve toda uma resistência, né, do povo negro, que já foi invisibilizado naquele momento, tá? E aí o que acontece? Por uma exigência do próprio sistema capitalista, né, se encerra, né, vamos dizer assim, a escravidão aqui no Brasil, mas era necessário o quê? Modernizar a economia. E aí quem é que são chamados, né, para trabalhar, né, para participar desse processo, né, de modernização, né, da economia do Brasil? Exatamente os imigrantes. Né, porque havia o quê? Uma necessidade não só, né, de, né, garantir a modernização, digamos assim, do país, né, primeiramente, né, nas roças, né, de café, né, e tudo, né, como também depois, né, na industrialização do país.
Por quê? Porque havia uma necessidade de branquear a população. Entendeu? Por quê? Porque o negro é tido como o quê? Como preguiçoso, né? Como uma pessoa que não tinha sequer condições de ser explorado pelo sistema capitalista, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, hoje, né, na questão da política de cotas, né, na questão, existe uma dívida social grande, né? Porque essas pessoas, né, elas foram totalmente alijadas desse processo, né, de desenvolvimento capitalista, né, aqui no Brasil. Então, a falta de oportunidade, entendeu? Ela já vem daí, tá? Então, assim, quando a gente fala, né, olha, como o Florestan Fernandes colocou, né, o negro, né, a negra aqui no Brasil foi jogada a sua própria sorte, né, nessa transição, né, para o sistema capitalista, né. E aí, quando a gente pensa, né, de racismo estrutural, a gente tem que olhar para o nosso passado, né, e a gente entender, né, essa dívida, né, histórica, né, que a gente tem, tá? Então, mais uma vez, né, tratando aí, né, o racismo estrutural no Brasil, ele traz, né, uma racionalidade que molda subjetividades, né, subjetividades que são socialmente construídas e que interferem diretamente na organização econômica e política da sociedade, determinando o lugar do negro nessa estrutura social, né? E aí a gente está olhando para o passado para a gente entender hoje o presente, né? Quando a gente trouxer, né, os indicadores, né, e tal. Né? Hoje, né, a população negra, né, no Brasil, ela tem aumentado, né, de acordo com os indicadores do IBGE, tá? Ó, em 2022, cerca de 92 milhões de pessoas, né, ou seja, 45% da população do país, se declararam pardos, né? Foi a primeira vez desde 1991 que esse grupo predominou. Né? Outros, 88,2 milhões, né, 43%, declararam brancos. Né? Então, nós temos uma população maior, certo, de pardos, né, do que brancos no Brasil, né, atualmente. Sendo que nós temos 20,6 né, milhões de pessoas, né, pretas, tá? E 1,7 milhões de indígenas, né? E 850 mil de amarelos, né? Quando se vai analisar esses indicadores, tá? É importante dizer, né, que esse autorreconhecimento, né, existe uma valorização, embora se coloque, né, que existe uma invisibilidade, né, do povo negro, da população negra, mas, por outro lado, né, houve, né, os indicadores aí mostram, entendeu, que houve uma visibilidade, né, as pessoas, elas estão mais, né, de uma certa forma, mais felizes, vamos dizer assim, de ser quem são, entendeu? Antes, por exemplo, você vê as questões do cabelo, por exemplo, né, que algo, né, que sempre foi colocado como algo negativo, não sei o quê, o certo é o cabelo lisinho, não sei o quê, essas coisas mínimas, né, que refletem esse racismo estrutural, né, e onde as pessoas têm orgulho, né, as pessoas têm orgulho de mostrar o seu cabelo, quem são e tal. E isso, gente, acontece muito em decorrência de quê? Das políticas de cota, tá? Dessas políticas, né, de igualdade racial, que são importantes, entendeu? São marcos históricos, social, político importante, como também do próprio movimento negro, tá? Então, há uma valorização também da população negra, entendeu? De ser quem são, de se assumir, de se autodeclarar de quem realmente são. Então, isso reflete também isso, tá? Então, dados aqui do censo de 2022, né? De acordo com o censo, o Brasil possui mais mulheres do que homens, viu, gente? Né, em sua população. Em 2022, ó, 48% dos brasileiros eram homens e 51% eram mulheres. Significa que existem 6 milhões de mulheres a mais, né, do que homens no nosso país, né? Aqui é só a gente ver esse desenho, né? Tem que observar, né, assim, na prática, né, quando a gente vê a dificuldade de arranjar um namorado, né, a gente já sentiu isso, né? Rapaz, tem muita mulher para popô, né? Mas, assim, depois do censo, né, a gente viu que isso tem um sentido, né? E por incrível que pareça, né, embora, né, sejamos maioria, né, nós somos ainda, né, um grupo
que sofre, né, todo tipo de, também, né, se a população negra, né, sofre, né, preconceito em relação ao racismo estrutural, né, as mulheres negras, elas sofrem um duplo preconceito, digamos assim, né, pela condição de ser negra e pela condição de ser mulher, né. Não é fácil, né, gente, né, ser mulher nessa nossa sociedade, né, uma sociedade machista, né, misógina, né, e tudo, né, sem sair de casa, né, e eu falo isso porque sofro isso na pele, né, por ser mulher, e ainda sou mãe, né, de 3 mulheres, né, então vocês imaginem aí, né. Então, esses dados que eu vou trazer aqui para vocês, gente, são dados recentes, tá certo? Do monitoramento e avaliação, né, da Secretaria de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, né, foi uma edição especial, né, Mulheres Negras, tá? Então, olha só, a participação percentual das mulheres negras na população brasileira retrata uma sociedade majoritariamente negra, né? São 60,6 milhões, sendo 11,30 milhões de mulheres pretas e 49,3 milhões de mulheres pardas, né? E, né, dentro, né, dessas mulheres, né, em relação às mulheres negras, né, as mulheres pardas, elas representam mais de 81% do total. Então, embora, né, exista várias questões, né, que falam sobre a questão da pardalização, né, e tudo, né, mas, assim, quando a gente fala, né, assim, de Brasil e a gente, né, enquanto políticos de igualdade racial, se coloca a questão, né, tanto a população negra, né, como as pessoas pardas, né, também, né, dentro desse conceito, né, de política de igualdade racial, tá? Então, quando a gente fala, né, é privilegiar um grupo, né, mas é um grupo que tem muita representatividade. Né? Se a gente olhar para essa plateia que está aqui, né, então são muitos, né, pessoas, né, negras e pardas, né, que estão aqui nesse auditório, né? E eu que me coloco também como parda, né? Então, assim, eu trouxe alguns dados, né, alguns indicadores, né, para a gente entender um pouquinho, né, como é que esse racismo estrutural, eles se refletem, tá, nesses indicadores sociais, tá? Então, olha só, entre 1995 e 2015, a taxa de analfabetismo caiu a menos da metade. Né? Às vezes, tem pessoas que são muito pessimistas, né? Assim, em relação, nada presta, não, tudo tá ruim, né, e tal. Mas, assim, falta consciência histórica, tá? Para a gente fazer essa avaliação. Se a gente pegar os indicadores sociais aqui do Brasil, né, os indicadores educacionais do Brasil, por exemplo, de 1950, 1960, 1970, a gente vai ver como o Brasil ele cresceu. Né? Na minha família, se eu pegar na minha família, por exemplo, né, os meus pais, né, eles não têm curso superior. Né, os irmãos, né, os irmãos dos meus pais, também não. As pessoas, a minha tia, por exemplo, ela fez até a quarta série, quinta série, e quando terminava ali, você tinha que trabalhar, entendeu? O filho de pobre tinha que trabalhar. E já os filhos, né, da minha mãe, no caso, somos 3, todos os 3 têm curso superior. Né? E por quê? Porque nós tivemos acesso, né, à universidade, né, pública. Né? Então, isso é importante, né, porque as pessoas... o país ele não se desenvolve, né, se a sua população ela não tiver, né, acesso à educação. Tá? Então, muita coisa se modificou. E os indicadores de analfabetismo, ele deixa isso muito claro. Né? Basta, né, se vocês olharem, observarem o gráfico, né, vocês vão ver como essa taxa de analfabetismo ela tem decrescido, né, no país. Tá? Então, caiu, né, a menos da metade, tanto a população, né, para as mulheres negras quanto para as mulheres brancas, mas o nível de desigualdade manteve-se praticamente inalterado, quando faz, né, a análise, né, em termos comparativos, tá? Então, olha só, em 2022, a taxa de analfabetismo entre as mulheres negras
foi de 6,9. Enquanto para as mulheres brancas foi 3,4. Né? Então, ó, na metade. Né? A média de anos de estudo para as mulheres negras foi de 11,6. Enquanto para as mulheres brancas, né, foi de 12,7. Né? Essa média melhorou, tá bom? Em comparação a 95. Né? Então, assim, os indicadores, eles melhoraram. Mas as desigualdades, né, raciais, elas permanecem. Aqui é só uma tabela, né, que mostra, entendeu, essa evolução aí, desde 1995. Né? E você vai ver aí, ó, taxa de analfabetismo, ó, 95, ó, 10,20 para as mulheres brancas e 23,10 para as mulheres negras. Né? Então, vejam aí, ó, lá no final, né, 2015, é 4,9 para 10,20, tá? Então, essa média, né, ela vem decaindo, porém, as desigualdades, elas permanecem, tá? Eu vou deixar disponibilizado também essa palestra, tá bom? Para deixar aqui para o professor Alexandre, ele tem acesso, que depois quem quiser pode ter acesso, tá? Aqui, olha, a distribuição percentual de pessoas de 25 anos ou mais de idade, né, por nível de instrução. Então, olha só, sem instrução, mulheres brancas, né, 4,3, tá? Enquanto as mulheres negras, 7,4. Fundamental incompleto, 23,3 mulheres brancas, 29,7, né, mulheres negras, né? Então, aí veja lá, para superior, mulheres brancas, 29, né, mulheres negras, 14, né? Então, nós temos, né, até o professor reitor estava falando aqui para mim, né, que ele fez uma seleção, né, para contratar, né, doutores, né, numa determinada área, e quando ele recebeu o currículo, ele viu que todas eram pessoas brancas, né, não tinha nenhuma pessoa negra ou parda. Né? Então, a gente vê a importância das políticas de cota, né, a importância da política de cota racial, para diminuir um pouco, né, desse abismo, né, que existe, né, entre população negra e população branca, né, aqui no Brasil. E a gente espera, né, isso não são políticas para sempre, não, são políticas que elas precisam, vamos dizer assim, elas são necessárias para que a gente possa, né, realmente falar em meritocracia. A gente só pode falar em meritocracia quando as pessoas têm os mesmos acessos, tá certo, né? Eu digo assim, eu não teria condições nenhuma, entendeu, de estar aqui hoje, né, com vocês, entendeu, falando na condição de pós-doutora, se eu não tivesse o acesso à educação, entendeu? Porque eu nasci em uma família pobre, entendeu? Lá do José Walter, né? Aquele bairro famoso, né, aqui em Fortaleza, né? A gente não pode, né, dizer, né, porquê, mas vocês sabem, né? Eu não vou dizer que nós estamos aqui, né, diante de uma população, né, de umas pessoas que a gente nem vê na cara, né? Então, não podemos dizer, mas vocês sabem. Então, assim, alguém querendo dizer, mas não diga. Então, racismo estrutural, indicadores, né, sociais do país. Né? Em 2018, quase 48% das mulheres negras ocupadas estavam em ocupações informais. Entre as mulheres brancas, esse percentual foi de menos de 35%. Olha, vejam aí como isso está relacionado à questão do racismo estrutural, né, num país de base escravista, né, e tal. Quando a gente pensa, por exemplo, no movimento feminista, a gente tem que ter clareza do movimento feminista branco e o movimento feminista negro. Né? Porque o movimento feminista branco, o que é que ele almejava? O direito das mulheres de trabalharem. Né? Então, era isso, igualdade, né, tá no mercado, não sei o que e tal, né? Um movimento lá, né, europeu e tudo. Quando você pensa, né, no movimento feminista negro, por exemplo, as mulheres negras sempre trabalharam. Sempre. Desde sempre, né, nas casas, né, dos senhores, sofrendo todo tipo, né, de humilhação, de assédio, de violência, né, e tudo mais. Então, não era o direito de trabalhar, né? Era o direito de ser gente, né? De ter dignidade, tá?
Então, quando a gente pensa aí nas ocupações informais, a gente vai lembrar muito de quê? Né? Empregadas domésticas, né? Cuidadoras, né? Então, profissões, né, que historicamente, né, foram destinadas, né, às mulheres negras. Né? Eu tenho uma professora na UES, entendeu? Que está na secretaria, né, do governo de Estado de Igualdade Racial, da professora Zé Madeira, né, que é uma sumidade quando se fala, né, de movimento negro, né, dessas discussões, né, étnico-raciais e tal. E ela dizendo o seguinte, que ela chegou, entendeu? Ela chegou para dar uma palestra numa cidade aí, entendeu? Ela, né, chegou lá e tudo. Aí, a pessoa que recebeu não imaginou, entendeu, que ela seria palestrante. Né? E tratou, entendeu, né? sem muita consideração, né? E tudo, e ela ficou lá no cantinho, né? Quando a pessoa foi anunciar que ela disse que era ela, entendeu? Aí, né? Porque nunca se espera, né, que uma mulher negra, entendeu, seja uma cientista, entendeu, seja uma autoridade, né, seja uma pessoa, né, que tem uma formação, entendeu, que tem aí um know-how, entendeu, para ser uma palestrante, para ser o que quiser. Né? Se acha, não, que é a faxineira, né? Ela sempre diz, quando ela chega no prédio dela, entendeu, que chega uma pessoa assim que, por exemplo, que é a faxineira, a pessoa lá e tal, já fala com ela também, né, como se ela fosse também, né, mulher, não sei o que e tal, né, tu já foi, não sei o que, não sei o que. Então, assim, é uma coisa muito naturalizada, né, por isso, gente, é que a gente vive num contexto de racismo estrutural, né, onde há, né, nitidamente, né, uma diferenciação, entendeu, entre, né, pessoas negras e brancas, tá? Em 2018, quase 48% das mulheres negras ocupadas estavam em ocupações informais entre as mulheres brancas, sexual foi de 2005, eu coloquei, né? No setor de cuidados, as mulheres negras ocupavam 45% de todos os postos de trabalho em 2019, seguidas por mulheres brancas, né, 31%. Em 2018, o rendimento médio das mulheres negras foi de menos de 60% do rendimento das mulheres brancas. Né? Então, vocês percebem como o racismo estrutural ele se reflete nos indicadores, né, socioeconômicos. Tá? Né, aqui, né, são né, as pessoas cadastradas no cadastro único, gente. Cadastro único, para quem não sabe, né, é um cadastro, né, do governo federal para identificar aquelas pessoas, né, de baixa renda, entendeu? De altos níveis de vulnerabilidade social, né? Então, são aquelas pessoas que vão ter acesso, que vão poder ter acesso às políticas de assistência social. Por exemplo, benefício da prestação continuada, né? Por exemplo, o Vale Gás, né? Um Bolsa Família, né? Algum programa eventual do governo, né? Enfim, então, todas as pessoas que estão nesse nível de vulnerabilidade, né, elas precisam procurar, né, um CRAS, né, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, né, ou da Assistência Social, e fazer o seu cadastro. Então, quando você vai para esse cadastro, aí você vai ver o quê? Que as mulheres negras, elas estão nesse patamar. Olha só, as mulheres negras, né, extrema pobreza, 42,51%. Enquanto as mulheres brancas, 13,68%. Tá? Dentro, né, isso da extrema pobreza, tá? Né? Das pessoas, de 2023, são dados bem recentes, tá? Então, dentre todas as pessoas, todas as mulheres, né, no cadastro único de 2023, nessa condição, né, de extrema pobreza, são 42,51% de mulheres negras, né? Enquanto de mulheres brancas são 13%, 13,68%. Quando você vai para a pobreza, né, a linha de pobreza, 38,24% mulheres negras e 18,67% mulheres brancas. Né? Vejam aí, né, percebam, né, como, né, os indicadores, né, sociais, econômicos, né, e tal, eles refletem, tá, esse racismo estrutural.
Então, os dados do CadÚnico mostram que aproximadamente 69%, tá, dos quase 230 mil brasileiros que vivem nas ruas são pessoas negras. Né? Sendo quase 70% de homens negros e pouco menos de 9% de mulheres negras. Né? Quando se olha apenas para as mulheres, as negras respondem por mais de 70% do total de mulheres em situação de rua. Né? Então, percebam como, né, e eu estou frisando isso, né, porque às vezes a gente como o racismo, né, ele é tão arraigado, né, a gente acha assim, não, isso é vitimismo, né, isso é mimimi, né, uma palavra que foi muito usada, né, e tal. Mas quando você vai olhar a realidade, você entende. Por isso é que nós, né, eu falo aqui, né, nós todos e todas, né, que estamos aqui, nós estamos, né, alcançando um nível, né, de compreensão da realidade que ele precisa ultrapassar o senso comum. Eu sempre digo isso para os meus alunos, você está na condição de cientista, qualquer que seja a área, né, você é um cientista social, você é um cientista político, né? Então você precisa estudar, você precisa ler, você precisa se informar. Você não pode mais simplesmente reproduzir, entendeu? O que o senso comum. Então não fazia sentido você fazer uma universidade. Né? Vocês estão, né, num outro patamar. E isso exige de vocês responsabilidade mesmo, né, para entender. Né? Toda essa estrutura de dominação, de exclusão, né, e tudo, para que a gente possa, né, realmente dar um salto, vamos dizer assim, para frente, né, assim, né, o Brasil realmente ser um país, né, de todos, né, de todas, né, de todos, né. E aí, assim, né, como eu falei para vocês, né, eu trabalho, né, também, né, eu faço parte, né, como professor da UES, né, do núcleo, né, de acolhimento humanizado, né, às mulheres vítimas de violência, né, então, trago aqui alguns indicadores, né, relacionados a isso, tá? Então, a desigualdade, como eu falei para vocês no início, né, a questão do racismo estrutural, eles atingem, né, a população negra de um modo geral, mas atinge as mulheres negras, né, de uma forma mais contundente, né, pela sua condição de gênero, tá? Então, a desigualdade de gênero, a misoginia e a violência doméstica são os principais fatores que favorecem a morte evitável de milhares, né, de mulheres, né? Isso são dados, né, da ONU, tá, de 2016. Né? E conforme, né, esse documental da UNODOC, né, 45 mil mulheres, né, e meninas em todo o mundo foram mortas por seus parceiros ou outros familiares em 2021. Né? Então, a gente vê que a questão da violência de gênero, ela também não é algo específico do Brasil, né? Ele é algo, né, que atinge, né, a humanidade, né, de uma forma geral, tá? No mundo, em média, mais de 5 mulheres ou meninas foram mortas a cada hora por alguém, né, de sua própria família. Né? Isso é muito triste, tá, gente? Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês também, que além de professora, né, efetiva, né, da UESC, como eu apresentei no início, eu também sou assistente social do CAPS, né, que é o Centro, né, de atendimento psicossocial, tá? Então, eu trabalho também na saúde mental. E lá no CAPS que eu atuo, né, o CAPS Geral de Messejana, eu coordeno um grupo de mulheres, né, que foram vítimas, né, de violência, né, de algum tipo de violência doméstica, de algum tipo de violência de gênero. Eu faço, na semana, tem um dia que eu faço o acolhimento. Né? O acolhimento é esse momento onde a gente recebe as pessoas, né, e vai escutar a sua demanda e identificar se essa pessoa ela tem perfil para atendimento no CAPS. Né? O CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, ele atende, né, a pessoas com transtornos mentais graves, né, geralmente esquizofrênicos, né, bipolares ou depressões graves. Né? Então, grande parte, meu povo, das mulheres que eu atendo no CAPS foram vítimas de violência.
certo? De violência doméstica, de violência de gênero. Então, isso é um dado alarmante. É um dado alarmante, sabe? E quando a gente vê o dado, né, no jornal e tudo, né, isso é uma coisa que nos toca, né? Agora você imagine, né, você lidar diariamente com isso, entendeu? Então, para vocês terem uma ideia, na quinta-feira passada, né, a gente atendeu 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, 4 eram mulheres. Dessas 4 mulheres, 2 eu encaminhei para a Casa da Mulher Brasileira, né, porque foram mulheres vítimas de violência. E o pior, né, ainda há, como é que eu vou dizer assim, você não tem, muitas vezes, as mulheres não têm tempo nem de se recuperar do trauma, entendeu? Uma das mulheres que eu atendo, entendeu, que passou por uma série de violências, entendeu, não só do companheiro, como de pessoas da igreja, né, e tudo, ela, né, na semana passada, ela, né, trouxe a informação, ela me mostrou como BO. Entendeu? Ela não conseguiu nem falar, ela me trouxe o BO. Quer dizer, uma menina, uma jovem, entendeu, negra, né, de 20 e poucos anos, né. Então, são dados fortes, dados reais, entendeu, que mostram, sabe, assim, a gravidade, né, desse problema, né, social, e que a gente precisa, né, nós todos, todas, todos, a gente precisa olhar, né, com muito senso de responsabilidade, sabe? Porque às vezes, né, uma coisinha mínima, né, ela que a gente acha que não tem nenhum problema, né, mas isso são gatilhos, né, e são condutas muitas vezes que fortalecem, né, a misoginia, né, fortalecem, né, o machismo, entendeu? Fortalece também a violência, né, contra a mulher, tá? Então, eu como mulher, né, assistente social, né, mãe, né, de 3 meninas, né, também não poderia deixar, né, de aproveitar esse momento para trazer esse relato, tá? E aí eu trago, assim, alguns dados, né, sobre a questão do racismo estrutural e a violência de gênero, né? O FBSP, né, em 2023, retrata que das mulheres vítimas de violência letal e intencional no Brasil, né, para o ano 2022, né, em torno de 68,9% eram negras, né, e 30,4% brancas. No Brasil, no ano 2022, 61,1% das vítimas de feminicídio, né, que é aquela, né, a morte, né, da mulher, foram de mulheres negras, enquanto 38,4% foram de mulheres brancas, né? Então, percebam, né, mais uma vez, está, né, deixando claro, né, como o racismo estrutural ele afeta, né, de forma terrível, né, as mulheres, né, também. Mas, né, assim, nem tudo é tragédia, né, e é importante, né, também, né, que a gente enfatize, né, como a própria temática, né, da semana que vocês, né, estão participando, traz a questão das conquistas, né, das conquistas invisíveis, né, que precisam ser, né, visibilizadas, né. E aí eu trouxe, né, assim, algumas mulheres, né, que talvez vocês não conheçam, né, algumas que vocês conhecem, né, e tal, para vocês entenderem, né, como esse racismo ele interferiu, né, nessa invisibilidade, né, mas que nem por isso, né, essas mulheres, e muitas dessas mulheres deixaram de se destacar, tá? A Alice Bal, né, eu a conheci através do Instagram, né? Tem uma pesquisadora, né, que ela divulga, né, assim, várias notícias interessantes, né, sobre mulheres negras, né, e tal. E ela publicou recentemente um videozinho falando dessa pessoa, tá? A Alice Bal, certo? A Alice Bal, né, ela morreu muito jovem, né, aos 24 anos. É uma cientista muito importante, tá certo? E ela é formada, né, em química, e ela desenvolveu, gente, um tratamento médico para a hanseníase, né? A hanseníase, né, para quem não conhece, né, é uma doença que matou muita gente, né, no início do século passado, né?
além, né, de ser uma doença, né, que teve, né, um índice de mortalidade muito grande, era uma doença que segregava, né, as pessoas, né, eram tratadas, né, de forma, fica até assim, né, muito sensibilizada, né, assim, a chamada lepra, né, você fala, você é um leproso, né, assim, é uma pessoa que não poderia, né, estar na sociedade, né, uma pessoa que não, né, não era considerada nem gente, né, então, existia, né, os leprosários, coisas que a gente hoje nem imagina, né, que existia, mas eram lugares onde essas pessoas ficavam, entendeu, totalmente segregadas, fora, né, da sociedade, tá? Então, essa mulher, ela desenvolveu, né, um tratamento médico, né, para a hanseníase, né? Ela morreu muito jovem, né, aos 24 anos, então, e só 90 anos depois, né, a universidade, onde fez suas descobertas, reconheceu o seu trabalho. Para vocês terem uma ideia, o reitor, né, tem uns reitor, daqui é bom, né, mas na época, esse reitor, ele publicou a descoberta dela, entendeu, como se fosse dele, sabe? Então, né, uma pessoa, porque ela morreu, né, e tal, então, só 90 anos que foram descobrir, entendeu, os registros, entendeu, do trabalho dela, e aí a universidade reconheceu, tá? Então, hoje em dia, há uma data dedicada a homenageá-la, né, o 29 de fevereiro, né, ela batiza a medalha, né, de distinção da instituição, tá? Então, uma mulher aí negra muito importante, né, jovem, né. Carolina Maria de Jesus, né, que foi uma escritora, compositora, cantora e poetisa brasileira. Ela ficou famosa, né, por seu primeiro livro, Quarto de Despejo, né, Diário de uma Favelada, que foi publicado em 1960. Né? Recentemente, né, a Caixa Cultural aqui estava até apresentando, né, uma peça teatral, né, e tudo, né, documentários, né, falando, né, sobre a Carolina Maria de Jesus. Né? Ela foi reconhecida, né, pela UFRJ como doutora honoris causa, devido à sua grande contribuição, né, para a cultura brasileira, né, para a literatura, né, e a cultura brasileira, tá? Então, são pessoas, né, importantes que a gente precisa conhecer, né, para a gente entender, né, como o racismo estrutural ele invisibilizou essas pessoas que foram muito importantes, mas que hoje, né, a gente tem a nosso favor, né, que embora tenha o seu lado negativo, mas a internet ela também é algo muito positivo, né? Você vê, né, a questão do próprio, né, a educação à distância, né? Hoje a gente está aqui, estamos falando aí para dezenas, centenas de pessoas, né, que estão aí, né, em diversos locais, né, do Brasil, então tendo acesso a esse conhecimento, tá? Então isso é muito importante, tá? A Chiquinha Gonzaga, gente, eu achei interessante colocar a Chiquinha Gonzaga, né? Porque talvez vocês não conheçam, né? Porque são muito jovens, né? E tudo, mas houve uma minissérie, né, na Globo, né, retratando a história da Chiquinha Gonzaga, né? Há alguns anos atrás. E quem protagonizou, né, a Chiquinha Gonzaga foi a Regina Duarte, né? Uma mulher branca. Né? Então vejam como, né, como é isso. Né? Isso acontece, por exemplo, Machado de Assis, né? Quase, né, quando você pensa, Machado de Assis é um homem branco, né? Então, vejam, né, essas sutilezas, né, que invisibilizam as pessoas, tá? Então, a Chiquinha Gonzaga, ela foi uma pianista, maestrina e compositora carioca, considerada uma das maiores influências da música popular brasileira. Era neta de uma escrava liberta e foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Né, o seu pai era o militar José Basileu Neto Gonzaga, né, e a mãe Rosa, filha de uma escrava. Né? Infelizmente, ela é constantemente retratada como uma pessoa não negra, né, como eu falei para vocês. Né? Quando ela é homenageada, né, quem faz o seu papel é uma mulher branca. Está passando agora na TV Globo, né, a novela Renascer. E quem viu a primeira versão, né, e sempre está sendo divulgado aí, né, nas redes sociais, Facebook, né, sempre faz aqueles, né, os videozinhos, né, no Reels, né, e tal.
Então, vocês podem perceber que muitas, né, protagonistas, atrizes, atores naquela época, eram quem? Eram pessoas brancas. Ou no máximo, né, moreninha, né, moreninha clara, né, como chama, né? E hoje não. Hoje, né, são o quê? São homens, né, meninos negros, negras, entendeu? Que estão protagonizando. Isso reflete esse novo tempo, sabe, gente? Né, e isso é uma conquista do movimento negro, tá? É importante que se diga, porque as conquistas, elas não são dádivas, né? Elas não é algo, entendeu, que você recebe, sabe? Não, são lutas. São lutas, entendeu? São conquistas, né, duras, né, de se colocar, entendeu? De questionar, de se contrapor, né, e tal. Mas eu percebo, né, vocês, né, eu gosto de novela, gente, não pensando que eu gosto de novela, eu acompanho. Eu acompanho tudo, né? E aí eu vejo, por exemplo, né, na novela anterior, né, uma das protagonistas também é uma mulher negra, né? Fazia o papel da Aline, né, que era uma coisa que você não via, né? Quando tinha uma mulher negra nas novelas, eram o quê? Escravas, né? Ou era empregada doméstica, não é isso? Né? Então, a própria Sharon, né? Sharon Menezes, né? Que teve muita repercussão no ano passado, né? Porque também fez uma protagonista, e ela disse que anos de carreira, entendeu? Foi a primeira vez, né, que ela teve, né? Ela teve esse convite para ser uma protagonista, sabe? Então, são coisas aparentemente simples, mas não são, entendeu? Porque as pessoas, né, que a gente considera famosa, não sei o que e tal, elas também, pela sua condição, né, de mulher negra, também sofrem, né, os efeitos desse racismo estrutural, tá? Em todos os campos, em todos os níveis, sabe? Então, uma cultura antirracista, ela é fundamental, sabe? Então, quando a gente se coloca, né, a gente se coloca nesse sentido, né, de procurar, né, promover, né, uma cultura antirracista, tá? A Mercedes Batista, né? Mercedes Batista foi uma bailarina e coreógrafa brasileira, né? A primeira negra a integrar o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? O balé, gente, e eu fiz balé. Gente, eu já fiz tanta coisa. Então, eu já fiz balé, né? Quando eu era adolescente, né, e tal. E a minha professora, ela dizia o seguinte, que a gente não podia nem ir à praia, para não ficar, entendeu? Com a pele, né? Assim, uma pele, não, ó, não é uma pelezinha dessa, assim, né? Não podia, né, ficar como primeira bailarina, né, e tal, porque o estereótipo da bailarina, né, é aquela menina o quê? Né, bem magrinha, branca, né com os cabelinhos, né, bem lisinho, né, e tal. Então, né, aquela bailarina, né, do modelo lá do corpo de baile, né, né, das russas, né, e tal, né, então era assim, entendeu? Não podia nem ver a cor do sol, sabe? E aí você imagina, né, uma menina dessa, entendeu? Que, né, quando você vai ler a história dela, ela coloca, entendeu? Que ela, por mais capacidade que ela tivesse, ela não tinha acesso aos melhores papéis, por ela ser, entendeu? Uma menina negra. Né? E aí ela o quê? Ela fundou a sua própria companhia, né? Formada por bailarinos negros, que desenvolviam pesquisas e divulgavam a cultura negra, posicionando-se como a principal precursora da dança afro-brasileira. Tá? Só a partir dos anos 90, a artista começou a ser reconhecida no país por sua inestimável contribuição para a dança brasileira e para o carnaval carioca. Sua história de luta e superação também foi tema do livro Mercedes Batista, né? A criação da identidade negra na dança, né, do escritor Paulo Melgaço, né? Então, percebam, né, que nós mulheres, né, a gente é o tempo todo tendo que provar, né, a nossa capacidade, né? Você vê, por exemplo, né, quando e saiu recentemente, né,
uma publicação sobre isso, né? Existe uma política pública, né, que está relatando isso, por exemplo, a questão da desigualdade salarial, entendeu? Entre homens e mulheres. Entendeu? Homem e mulher exercendo a mesma função têm salários diferentes, né? Então, e aí, como eu já falei, né, imagine, né, em relação às mulheres negras, né, que aí o preconceito, né, a discriminação, né, o racismo estrutural, ele ainda é muito mais forte, tá? A Dandara, gente, dos Palmares, vocês lembram que eu falei para vocês no início, né, quando a gente falou sobre a questão de como, né, o Brasil foi colonizado, né, e baseado, né, a sua economia, né, no escravismo, né, e tal, né, na escravidão da população negra, e que quando a gente aprende na escola, né, pelo menos no meu tempo, né, assim, né, a gente, né, já fica mais velha, né, a gente fala assim, meu tempo, né, eu não sei se isso modificou, deve ter modificado, mas assim, se colocava, né, como um movimento abolicionista, né, a gente via isso muito nos filmes, né, nos livros, né, nas minisséries e tal, como um movimento eminentemente branco. E visibilizar, né, a luta dos povos, né, da população negra, tá? E essa invisibilidade, ela ainda é maior em relação às mulheres, né? Então, a Dandara dos Palmares, né, ela foi uma quilombola que morou no Quilombo dos Palmares, sendo uma das lideranças guerreiras dos palmaristas, né? Então, haviam, né, homens negros, né, no movimento abolicionista, como também, né, haviam mulheres negras também nessa luta, tá? A lei, né, número 13.816, de 24 de abril de 2019, inscreveu o nome de Dandara dos Palmares no livro dos heróis e heroínas da pátria, depositando no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília, né? Então, muitos anos, né, depois, né, vem o reconhecimento, tá? Luiz Gama, né, e Nilo Peçanha, né? Luiz Gonzaga Pinto de Gama foi um advogado, abolicionista, orador, jornalista, escritor brasileiro e patrono da abolição da escravidão no Brasil, nascido de mãe negra, livre, né, e pai branco, né? Pessoas, entendeu, que ficaram conhecidas, né, é como se fosse, né, tem um autor, né, que ele fala assim, fala sobre um defeito de cor, né, que provocou, né, vamos dizer assim, né, que justificou até cientificamente, né, durante, né, a colonização do Brasil, no início do século, né, e tal, essa inferioridade, né, do povo negro em relação ao povo branco, né, como se o povo negro fosse menos inteligente, entendeu? Fosse menos capaz, né? Então, por isso, ele não poderia, né, elas não poderiam ocupar os mesmos cargos que uma pessoa branca, entendeu? O meu pai, entendeu? Porque antes, né, quando a gente era criança, né, alguns anos atrás, né, quando as brincadeirinhas eram naturalizadas, né? Que a gente diz, tudo é mimimi, mas são brincadeirinhas pesadas, entendeu? O meu pai, por exemplo, né, um homem branco, entendeu? Do olho azul, né, e tudo, né, que se casou com a minha mãe, entendeu? Que parda, né? Disse, não, vou para branquear a família, né? Eles vão branquear a família, né? Então, né, eu nasci com essa cozinha, minha irmã nasceu com essa mesma cozinha, meu irmão nasceu mais branco, entendeu? Aí, assim, ele acha que, né, fez um benefício lá para de casar com a minha mãe, entendeu? Para branquear. Então, isso que ele colocava de uma forma, entendeu? Jocosa, entendeu? De uma forma, né, como se isso fosse uma brincadeirinha, né? E tal. Mas isso era considerado científico, entendeu? Se vocês forem ler, vocês vão ver. Os cientistas daquela época sustentavam isso como uma verdade, entendeu? Então, as pessoas quando atingiam um patamar, entendeu? De visibilidade, como esses dois que eu estou falando aqui para vocês, o que é que se dizia? Não, é um homem negro de alma branca, né? Então, né?
Nílio Procópio Peçanha foi um político brasileiro, assumiu a presidência da República após o falecimento de Afonso Pena, em 14 de junho de 1909, governou até 15 de novembro de 1910. Nílio Peçanha é patrono da educação profissional e tecnológica do Brasil, teve sua negritude apagada, né, historicamente. Né? É isso que eu quero dizer para vocês, né? Que quando a pessoa, né, negra, ela atinge, né, um patamar, né, que é considerado, entendeu, acima do que se espera de uma pessoa negra, né? Então, assim, não, ela não é negra, não. É como se isso aí fosse um defeito, né? Como se isso fosse um palavrão, né? Não, fulano não é negro, não, fulano é moreno, né? Moreninha, moreninho, né? Então, é um negro de pele branca, de pele clara, né? E tudo, né? Enfim, né? Então, a minha intenção, gente, aqui nesse momento é isso, a gente entender as origens, entendeu? Desse racismo estrutural, a gente entender como ele se perpetua hoje e a gente entender que a gente precisa ultrapassar isso. Nós só podemos deixar, né, de falar de racismo, né, de preconceito, seja lá o que for, quando isso, né, quando for efetivamente eliminado, né? Então, assim, e aí eu vou colocar para vocês, né, finalizando, né, assim, né, algumas mulheres negras que brilham na ciência, tá? Para vocês, né, se inspirarem, né? A gente precisa ser, né, inspiração, né, umas para as outras, né? Eu me lembro, né, quando aquela jornalista, né, que ela começou a apresentar a Garota do Tempo, né? Não me esqueci o nome dela agora. A Maju, né? E aí depois ela foi, né, pro Fantástico, né, e tal. E as meninas, entendeu? As meninas, né, as crianças, tá, começaram a imitá-la, a se reconhecer, entendeu? Então, isso é muito importante, entendeu? Daí a nossa responsabilidade, tá entendendo? Da gente, né, ser sempre ponte, vamos dizer assim, né, umas para as outras, né? Então, olha, a Jaqueline Góes de Jesus, viu, meu povo? Lembre-se, nós estamos ao vivo, né? Então vocês não podem falar. Foi o professor que disse, não foi? Então, a Jaqueline Góes de Jesus, ela é graduada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e doutora em Patologia Humana e Experimental pela Universidade Federal da Bahia. A pesquisadora integra um time de especialistas que fez, olha só, gente, o sequenciamento genômico do primeiro caso de Covid-19 detectado no Brasil em apenas 48 horas. Um recorde que só foi igualado pelo Instituto Pasteur na França, tá? Então, essa pessoa, nós estamos falando aqui de cientistas atuais, tá? De mulheres aí maravilhosas, competentes, entendeu? Como diz a minha amiga, né? Um escândalo, que estão, assim, fazendo ciência, entendeu? Mostrando a sua competência, tá? E como eu disse, né? São mulheres que inspiram, entendeu? Se ela pode, eu posso, você pode. Né? Nós podemos, tá? Sandro Santos Barbosa, né? A baiana cursou Química Industrial por 2 anos na Universidade Federal da Bahia, mas decidiu ir para a Holanda nos anos 90, então se graduou em Engenharia Química e Bioquímica, na qual também fez mestrado, né, em nanotecnologia. Se destacou por desenvolver um produto catalisador que reduz a emissão de gases poluentes através de uma mistura de paládio e platina. O trabalho da cientista recebeu o prêmio máximo entre 800 trabalhos, né, na internacional conferência, né, na Finlândia. Tá? Então, uma mulher, né, brasileira, negra, né, que está, né, que se destacou, né, que vem se destacando aí, né, na ciência, tá? Catemari Rosa, né, ela é formada em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Filosofia e em História das Ciências pela Universidade Federal da Bahia e doutora em Ciências pela Universidade da Columbia, em Nova York. Em 2015, deu início à pesquisa Contando Nossa História,
negras e negros das ciências, tecnologias e engenharia no Brasil, que visa alimentar banco de histórias de negros e negras cientistas brasileiros. Atualmente é professora na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, né? Então, essas histórias, né, elas nos inspiram, né? E vejam, né, o mundo, gente, é de vocês. Vocês estão chegando aqui. E aí, né, as ideias, né, que vocês, né, vão trazer e vão inovar, né, a gente espera que a universidade ela dê condições para que vocês possam, né, sair aqui outras pessoas, entendeu? E que possam realmente, né, colaborar, né, para um mundo, né, melhor. E é isso. Eu não sei se dá tempo, né? Eu vou colocar, não sei se a gente pode colocar essa musiquinha da Isa, né, para a gente finalizar. Mas antes disso, né, eu queria colocar para vocês o seguinte, né, que mais uma vez salientar, né, que o grande sentido, né, o grande objetivo desse momento, né, aqui com vocês, né, é a gente entender, né, um pouco, né, sobre como o racismo estrutural, né, ele se perpetua, né, ele vem se perpetuando, tá, na sociedade brasileira, né, como ele vem, né, se materializando, né, nos indicadores sociais, né, eu selecionei alguns, mas existem muitos outros, entendeu? Se você for ver população carcerária, né, população eminentemente negra, entendeu? Aqui, né, quando você vai, né, colocar os dados, entendeu, em relação à violência, né, de um modo geral, né, quem está aí perfilando, né, esses indicadores, né, é a população negra, né? Recentemente, né, algumas mães, o movimento de mães, né, colocou, né, pare de matar os nossos filhos, né? Isso foi no Rio de Janeiro, né, mas poderia também ser aqui, né, em Fortaleza, tá? Mas assim, a gente, né, nós, né, a gente precisa entender que nós, né, fazemos a história. Embora a gente faça, né, essa história em condições, né, em condições específicas, determinadas, né, mas nós temos, né, uma capacidade, né, que nos difere dos animais, que é a nossa capacidade teleológica de colocar sentido naquilo que a gente faz, tá? Então, quando a gente se coloca no mundo, entendeu? Né, na condição, né, de acadêmicos, entendeu? De universitários, né, e tal, a gente eleva, sabe, o patamar, mas não elevar no sentido de dizer, eu sou mais inteligente que fulano, não sei o quê, mas é no nível de responsabilidade, eu diria, de responsabilidade, entendeu? Porque a gente é inspiração para alguém, né? Vocês, todas, todos, são inspiração para alguém, seja para o filho, filha de vocês, para os pais, né? Vocês são orgulho dos pais de vocês, né? Dos tios, né? Da família, né? Em si, né? Eu, ao longo, né, da minha vida, né, como professora, né, tive a oportunidade de participar de várias colações de grau, né? E aqui a gente está com os professores também, que eles passaram também por isso, né? E a gente via nos discursos, né, dos nossos discentes, né, e tal, aquela fala, eu sou o primeiro, né, pessoa da minha família, né, a se formar, né? E isso nos enche de orgulho, entendeu, gente? Mas é um orgulho que também é responsabilidade, sabe? A gente construir, né, realmente, né, uma cidade melhor, um país melhor, entendeu? Sabendo, lógico, das nossas limitações, mas assim, né, vocês têm aí um mundo, tá, pela frente, né? Eu espero, né, e desejo, né, assim, que vocês tenham um futuro brilhante, né, que vocês, né, sejam, né, os melhores profissionais naquela profissão que vocês escolheram, que vocês nunca percam, né, a sua humanidade, né, a sua capacidade de se indignar, né, diante das dificuldades, né, diante dos problemas, né, diante das violências, das violações de direito, né, e tal, mas que vocês nunca percam, né, a esperança, né, e a vontade, tá, de fazer sempre o melhor, tá? E é isso. Muito obrigada mesmo.
professora Elisângela, em nome aqui do nosso corpo de professores, nosso corpo administrativo, principalmente dos nossos alunos que estão aqui presentes e também dos que estão ouvindo aqui, os nossos alunos do Brasil, muitíssimo obrigado. Muito obrigado pela palestra, pela oportunidade que nós tivemos aqui, uma palestra inspiradora. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado. E acho que é só. Estamos por hoje terminados.